Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos amigos aí. Mais um programa aqui com uma pessoa ilustre, maravilhosa, nossa amiga. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, agradecer essa equipe técnica aí na direção do seu Natelso, Petri, Vandrei, com a Daniela, com o vereador Diego de Souza, equipe maravilhosa. Hoje estamos sem o nosso auxiliar aqui, né, Daniela? O nosso auxiliar hoje teve compromisso, do Foto Ideal, mas um abraço, Du. Está aqui, que nem diz um galo, não está aqui, mas está dentro dos nossos corações. Vamos lá, nessa noite maravilhosa aí de dia 10, né? Dia que a gente recebe que tem que pagar as contas, né? Recebendo São Paulino Marcelo Deara aqui do trânsito. Já veio falar que é São Paulino, já quase que eu fechei o microfone e foi embora, mas vamos lá. E o Diego tá contente, porque o São Paulino, né, quando se encontra... Vamos lá, Marcelo, é um prazer estar com você aqui. Fazia tempo que a gente tinha te convidado e hoje deu certo. Seja bem-vindo e vamos lá. Roberto, em primeiro lugar, agradecer toda a sua equipe, Diego, você pelo convite. A gente, como São Paulino aí, não dá pra comemorar muito não, vamos aguardar o jogo, Vamos, né? Vamos esperar, depois a gente comemora. Por enquanto, tá dando alegria aí, né? Tá 0x0. Tá 0x0, a tia Leila não tá atrapalhando nossa nessa parada, a gente continua 0. Não tem o tal de VAR, né? O VAR não vai atrapalhar, mas brincadeiras à parte, obrigado pelo convite, já era pra mim ter vindo mesmo, prestigiar vocês e agradeço por me convidar aqui pra dar voz aí a esse bate-papo gostoso e que a gente possa ser muito produtivo aí, tirar dúvidas, conversar, se divertir e apresentar também tudo que a gente fez aí, né? Não, Roberto, a ideia é obrigado. essa aí. A gente que agradece aí, é sempre, a gente entrevista todo mundo aí, mas as pessoas que a gente tem afinidade sempre flui melhor, né? Fica um negócio assim, bem legal, não com os outros não seja. Mas a gente, pela essa proximidade, esses anos todos aí, a gente fica muito contente de você estar aqui conosco. E com certeza vai ser muito bom. O pessoal já está entrando aqui, já nós vamos estar falando com todos eles, mandando os abraços. E eu quero falar e tenho muito carinho e respeito por você. O Marcelo foi secretário de trânsito aí no último mandato, né? E agora está como coordenador, é isso, né? Isso, coordenador executivo. Com uma baita de uma responsabilidade, é o cara que mata a bola no peito, distribui o jogo e dá um apoio muito grande para o secretário. Vamos lá, fala um pouquinho da família, fala um pouquinho da sua trajetória e não vamos falar de futebol não, para não azedar o caldo aí. Então não vamos azedar o caldo. Aí, né, Daniel? É isso aí, Marcelo Dearo. Cara, eu sou nascido aqui em São Paulo só, né? E vim para cá com alguns dias de idade, tenho 52 anos na cidade, lá na Vila Santo Antônio, filho do seu Antônio Alves de Carvalho, Toninho Pinta, dona Dair Dearo, minha mãe, pra ele, né? Eu vou mandar assim, a minha mãe, a escolinha Pimentinha, na época, em natação, então a trajetória nossa começa lá na Vila Santo Antônio. A gente passou aí estudando no Colégio Igima, no Colégio Santo Antônio, fizemos muito amigo, estamos há bastante tempo, e meus pais comerciantes. Quando chega ali, na época de 18 anos, fui ser militar. Nós fomos militares, escola da engenharia em Pindamonhangaba, unidade federativa, 2º Batalhão de Engenharia e Combate. Comecei com indicação dos nossos comandantes, lá um capitão que nós tínhamos, capitão Iqueda, o tenente-coronel Pedro Rafael do Nascimento, a oportunidade de ir para a escola de sargento das armas. E posteriormente isso, a família, meu pai ficou acometido de enfermidade, meus pais, a vida segue, às vezes se separam e a gente retorna para Ferraz, aí depois com essa idade aí, trabalhando com natação, até mais ou menos em 1999, eu estava efetivamente dando aula, depois só administrando. E aí entra na política, em 2001, com os professores como você, recebendo os garotos lá, bardeneiro, bagunceiro, na Câmara Municipal, brincadeira, junto com o Flávio Batista de Souza, meu amigo, meu irmão, tenho orgulho de falar porque nós temos uma trajetória e a gente é assim, muito transparente, né? Então a gente começa ali na Câmara Municipal, onde eu fui assessor, depois fui chefe de gabinete, inclusive você, vereador, aquela escola de vereadores que a gente tinha lá, Juraci, Barba, Natanael, Brunete. E aí o Marcelo, que era um garoto, começa a andar ali e despontar o gosto e descobrir que gosta da cidade, que eu já gostava com os amigos, mas também que vem a parte da política, né? De fazer o bem-estar, de tentar comprometimento, e ali fui pegando o carinho. Os anos passaram, fui chefe de gabinete, depois fui coordenador,
diretor, coordenador de esporte, secretário adjunto de esporte. Depois a gente vai lá para a coordenação de trânsito, isso já chegando ali perto de 2014, com o Flávio, secretário, até 2015. Aí tive a oportunidade de 9 meses ocupar a vaga uma responsabilidade muito grande, e ali começar a aprender, a ter dimensão do que é gerenciar trânsito. Então, cheguei cru, cometi erros, porque todo mundo cometi alguns acertos ali, porque falou, Marcelo, você acertou? Não, cometi alguns acertos, porque a gente vai tentando e, na verdade, a gente vai ali aprendendo e acertando. E eu peguei muito carinho, e aí fui me profissionalizar. Aí comecei a entender de trânsito, a querer algo que mexeu. Voltei a ser chefe de gabinete por 2 mandatos, tanto no Flávio, depois com o Nicolas. E aí vem a oportunidade novamente, em 2021, de ser coordenador no primeiro mandato, já da prefeita, fui convidado para ser um coordenador de trânsito. E ali a gente começou a se aprimorar, a estudar realmente. Ali fui procurando alguns professores da área que a gente tem aqui no Alto GT, e também fui procurando pessoal, estudos no Detran, MTU, fui me envolvendo e conhecendo CTB, pegando a Bíblia, porque né? Se o cara não se especializar, não dá, fica dinâmico, fica para trás. E aí a gente começa aí uma dinâmica, eu começo já mais maduro, né, evidentemente, já aí pai de 2 filhos, eu chamo de criança. Fala um pouco aí, vou falar da família também, senão não entra em casa, não. Começo ali já mais maduro, já não mais um moleque, mas aí tendo 2 crianças, né, que eles ficam bravos quando eu falo isso, mas pra gente sempre vai ser criança. Uma criança que já é doutora farmacêutica, né, com 26 anos, a Rafaela. E aí o Gabriel aí que tá se preparando para fazer medicina, 18 anos, meu filho. A Rafaela Dearo, o Gabriel Dearo. E o meu alicerce, que é tudo na minha vida, que é a Fabiana Vargas, né? Fabiana Vargas de Carvalho. Fabiana que tá lá cuidando de lojinha, agora já deve estar em casa, né, trabalhando. Mas que dá todo suporte para os momentos bons e difíceis, inclusive com a perca do meu pai. E que dá um norteador, porque a gente está na política, a gente tem um momento alto, um momento baixo, um momento que você está feliz, tem um momento crítico, gigante, né? É uma roda gigante, e a gente tem que estar preparado, senão procura outra coisa para fazer. Quando a gente vai mexer com o poder público, são opiniões diferentes, você tem que estar aberto a receber críticas e saber absorver elas para você não perder o direcionamento. Gigante, né? Isso aí, Roberto. E aí a Fabiana me traz aí, quando a gente começa a namorar uma grande família, que é a família Vargas, Plínio Vargas, Dona Edna. Conheci também. Então, aí eu vou para a família Tom, do né? Tom, exatamente. Nós vamos entro nessa família, eles me aceitam, acho que não muito que queria, né? O Plínio, mas é palmeirense da Leila, né? Depois nós se acerta. Do VAR, né? Do Vargas, a turma do VAR. E ali grandes amigos vão surgindo, já o que a gente tinha. E a Câmara, eu acho que ela foi que abriu, Roberto. Você, outros amigos que a gente foi conhecendo, e aí você começa a abrir o leque de aprendizado, de amizade. Então, quem é Marcelo Dearo de Carvalho? Um cara que é dessa cidade, Ferraz de Vasconcelos, desde os 52 anos estou aqui. Um cara que acredita em Ferraz. Eu finquei minhas raízes e vou permanecer aqui. Marcelo, teve oportunidade de ir, todo mundo tem oportunidade de ir, mas eu vou pra onde agora? 52 anos. Se os meus amigos estão aqui, se quem tira um barato comigo, um corintiano que falou que eu dei sorte, porque o Palmeiras é que foi enfrentar ele, senão era um couro, né? Mas aonde a gente vai se divertir, onde a gente vai... Os cachaceiros, tudo aqui. Eu vou fazer o quê fora daqui? Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. É aqui que a gente fica, é aqui que meus filhos estão, e a gente tem ensinado 3 coisas que é importante. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, o respeito com a família, e a dignidade com os amigos. Seja sim a palavra ou não. Passou disso aí para mim, Roberto. A palavra é a coisa mais importante do que papel. Fora de contexto, qualquer outra coisa. É isso aí. Quando você dá sustento, olha no olho, não importa se for dura a mensagem que eu recebo, mas eu não sou daquele cara que vou ficar dando tapinha nas costas das pessoas, não. Eu sou amigo ou não conta comigo. Não dá para ficar em cima do muro, né? Tem que ter lado, né? Na vida é assim, né? E aí, respeitando todos os outros. E aí a gente entra aí, Roberto, vou passar a palavra para você, e aí a gente começa a assumir em 2022 as atividades aí como secretário. Lógico que como secretário em 2022 eu vim ainda, dependendo da ajuda e do apoio de várias pessoas. Eu vou dar aqui um abraço. Vamos lá. Vou dar um abraço aqui, se você me permitir, pro meu irmão, flamenguista também, mas esse aí tá na conta. Cheiro? Não, o flamenguista é o Nicolás Sarkozy, grande secretário, grande vereador. Abraço, Nicolas. Nicolas, um grande abraço para você, entendeu? Você é meu irmão, um cara que me ajuda muito e ainda está como secretário.
um cara que respeita todo mundo, grande amigo. Nicolás, obrigado aí por estar nos apoiando, né? Agora em todas as horas e momento aí e junto conosco aqui. Vamos lá. Mandar aí um abraço. Estamos aí nessa maravilhosa noite aí do dia 10 de abril, né? Chuvosa, né? Aliás, a Defesa Civil mandou bastante alerta aí, né? Mandou. E São Paulo parece que está submerso, né? Mas vamos lá. Se prevenir porque as chuvas estão vindo aí. Bora lá, pessoal. Voltamos, hein? Ficaram com saudade, né? É muita emoção da nossa internet, tá recebendo o Marcelo do trânsito. Daqui a pouco nós vamos pegar no pé dele por causa do trânsito aí. Ele já vai estar nos explicando direitinho aí, vai estar falando as conquistas, o que acontece com esse trânsito tão complicado, né, Marcelo? Complicado. Mas vamos lá. Vamos mandar os abraços aí pra galera aqui? Vamos lá. Quem tá com a gente aí nessa noite maravilhosa? Começou subindo aqui, vamos lá. Tá abrindo aqui. Vamos meu tio aqui, Orlando de Área, família. Vamos lá. Aí, tio, obrigado aí, tá assistindo. Galera, Severino, seu Amâncio. Deixa eu ver aqui, vai subindo. A Jana nós já tínhamos falado, tá voltando aqui, né? Depois da queda de energia. A Isabel de Oliveira de Souza também, é tudo de Souza lá, né? Não tem nada de Pinheiro, não, que é tudo Souza. Brincadeira, um beijo, Isabel. E um abraço aí para toda a família Pinheiro aí, que são os irmãos. Vamos lá, gente, devagarzinho, agradecer mais uma vez a Janaína Morena, com referência aí, o empenho de estar nos ajudando para que nós possamos aí, nos Dia das Mães, Daniela, fazer um programa diferente, Marcelo. Legal. Trazer uns brindes e agradecer a Luvidarte, né? Que aí, junto com outra empresa, daqui a pouco a gente fala dela também, tem nos ajudado muito aí. E você, nosso amigo, nossa amiga, que tem o comércio, que tem a sua empresa, que é também um colaborador aqui, não esqueça que Dia das Mães a gente vai estar fazendo algumas brincadeiras diferentes. Legal. E vai ser uma forma de prestigiar os nossos amigos aí que nos acompanham aí na quinta e na sexta-feira e também prestigiar os nossos colaboradores, né? Correto. Marcelo, é isso aí. Aqui é um bate-papo gostoso. Você pode ver que de vez em quando a gente tem algum problema técnico, porque não é técnica, é técnica, e às vezes a gente, com esse tempo de muita chuva, acaba bagunçando tudo. E hoje... Pedir desculpa aí, né? Não precisa pedir vamos em frente. Vamos embora, vamos seguir. Marcelão, vamos falar mais um pouquinho de futebol? Não, vamos deixar para falar de futebol depois. Depois. São Paulo, eu vou fugir desse cara secando meu São Paulo. Presidente da Câmara aí, ó. Manda um abraço. Odilei Martins. Nosso presidente. Vamos lá, Mineiro. Esse Mineiro, para que time torce esse homem? Esse é mineirinho, mineirinho, ninguém sabe. Ninguém sabe. No fundo, ele... Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Vamos lá, deixa o Mineirinho quieto. Não vamos mexer com o Mineiro, não. O Mineiro, pelo menos, se apresentou como flamenguista, né? O outro é flamenguista. O cachaceiro do Nicolas. O cachaceiro, ele veio de lá de Minas, mineiro. Eu acho que ele parou no Rio de Janeiro para descansar, tomar uma e se apaixonou pelo Flamengo. Gostou do clima. Vamos lá, Nicolas. Grande trabalho que você faz aí. Marcelão, vamos agora falar do que o pessoal gosta, mas introduzir. Política, o que você tem interpretado? Política nacional, política do estado e regional, como que você vê os avanços, como que você acha que ficará o quadro? Fala um pouquinho com a sua experiência aí de tantos anos. Tá, política nacional, nós passamos, querendo ou não, eu ainda acho que é um momento muito conturbado, né? Eu acho que o Brasil, ele polarizou aí duas situações, esquerda e direita. Não estou aqui para pregar o que está certo ou está errado, tenho meu posicionamento claro. Eu entendo que quando a gente fala de democracia, ela não adianta ser só para o meu lado. Pluralismo, né? Eu venho aqui, isso aí. Não adianta eu pregar, sou democrático, mas você, porque não concorda com a minha opinião, você simplesmente vem aqui e acha que eu tenho que entender o que é democracia, é a sua democracia. Democracia é algo livre, opinião, não concordo. Claramente aqui eu não concordo com algumas ações que o país tomou, o rumo que nós tomamos aí, preocupado com a política mundial. Principalmente com a falta de liberdade de expressão, né? Eu ia chegar nisso. Que é o carro-chefe, né? Mas vamos lá. É exatamente isso. Aí a gente tem aí, hoje no Mundial, estamos aí com o Trump,
tomando algumas ações para proteger o país dele. Eu não estou aqui para discutir se ele está sendo certo ou errado, mas está tomando algumas ações aí. Nacionalista, né? Nacionalista do povo dele. Está errado, né? E aí não sou eu que vou criticar que o cara está errado, entendeu, Roberto? Eu acho que as ações, vamos saber se ele errou ou acertou. Daqui um tempo. Daqui um tempo. O tempo é o entendeu? Só que as pessoas já querem demonizar as ações. Ou ele ganhou lá de forma agora democrática, como ele perdeu, transparente, e ganhou aí de forma democrática. E o nosso país é a mesma coisa. Quando a gente fala, hoje você tem que milindrar suas palavras para dizer o que você faz, o que você concorda ou não concorda. Se você é esquerda, se você é direita, se está o Lula aí tomando as ações, eu não concordo. Tá? Eu acho que o governo tem falhas e muitas falhas. Não pode ser soberano, né? Exatamente. Prega-se democracia, mas eu limito aí as condições democráticas da oposição de se manifestar. A gente fala de uma coisa muito séria, que fala golpe, e eu não quero entrar nesse detalhe, mas, gente, eu acho que tem que ter parâmetros, as pessoas têm que ser responsáveis pelos seus atos. Mas o termômetro de medir essa situação é mais ou menos como o trânsito. Eu tenho ali um acidente de trânsito com uma pessoa, ela passou mal, infelizmente, ela vai responder por esse acidente, ela levou alguém à morte, mas ela não tinha intenção, né? Ou um cidadão, eu estou usando porque é a minha área, ou um cidadão que encheu a cara de cachaça e pôs em risco sabendo que tinha ali, assumindo o risco de poder tirar a vida de alguém. Uma família, às vezes. Esses crimes não podem ser pesados da mesma forma. Não sei se eu estou conseguindo me expressar a minha opinião. Eu acho que caso a caso. Então, nós tivemos aí algumas ações. Eu acho que o país agora tem que se unir. Realmente tem que se unir. E respeitar uma opinião do outro e pensar no crescimento. Porque a crise mundial, ela vai nos atingir. Não tem como. O livre mercado que está tendo essa briga aqui em dois gigantes, que é a China e os Estados Unidos, vai refletir na nossa balança comercial. Aliás, já está, né? Então, já está refletindo diariamente aí. Todo mundo está vendo nas contas. Na farmácia, né, que muitos insumos vêm de lá, né? Exatamente. E aí não adianta ficar pesando se o culpado é A ou se o culpado é B. Nós temos que achar a saída. O povo brasileiro também tem que ser nacionalista. O bem maior. O bem maior é a população e somos nós. Esse é o pensamento meu. Esse é um pensamento que eu acho que o bem maior está acima de uma posição radical política. Porque minha bandeira é vermelha, eu vou ficar ali, ou porque minha bandeira é amarela. Não, a bandeira nossa é a população, são meus filhos, meus amigos, é a nossa sobrevivência como nação. Eu acho que está faltando muito pensar na nação no todo. Antes que você vá para a estadual e a regional, eu vou falar assim. Eu acho que todo sistema tem que ter regras. Sim. Né? E um país, o que rege um país? São as leis. Constituição. Hoje eu, como advogado, depois de 35 anos de polícia aí, por alguma experiência também na área política, tudo, o que eu vejo? Eu vejo que hoje nós carecemos de segurança jurídica. Eu não posso falar que um cara que é pego com 400 quilos de pasta básica de cocaína, ele possa entrar num tráfico privilegiado. Eu não posso pegar aquele cara que atropelou, igual tô vendo aí na mídia aí, que lamentavelmente, né, porque somos pais, avós no meu caso, atropelou e matou, ceifou duas meninas de 18 anos. Exatamente. Né, na faixa de pedestre. E aí, quais são os critérios para essa sociedade? Eu posso pegar um assaltante de banco, eu posso pegar um estuprador, e as pessoas deturbam muito isso aí. Um advogado, o que ele vai lá? Ele vai defender os direitos daquela pessoa. É igual o médico. O médico vai dar... Chega uma pessoa com câncer terminal, o médico vai dar qualidade de morte, ele vai morrer. Sim. O médico não é milagroso. O advogado não é milagroso. Se ele matou, ele vai ter que ser punido nas condições que ele praticou o crime. Tá correto, certo? Tá perfeito. Então, resumindo, para você voltar a expor o seu pensamento. Uma sociedade sem regras, sem segurança jurídica, aonde um juiz faz o que ele bem entende. Ele chega lá, ele desvia 150 milhões, chega lá em letras garrafais, ele é suspeito. Ele não é suspeito, ele cometeu um crime. Ele deveria responder tanto quanto qualquer outro. Perfeito. Então, a minha opinião é o seguinte: hoje, independente de direita, de esquerda, nós não temos regras, e isso está muito claro
no esporte, no Palmeiras, que todo mundo consegue ter aquela visão mais clara. Foi pênalti, não foi pênalti? Exatamente. O que está correndo atrás dos bastidores? Interesses obscuros de casa de apostas? Vamos lá, Marcelo. Então, falando exatamente, seja ela política federal, ou que é o que está mais exposto, a nossa estadual, eu acho que tem que ter respeito pelos poderes. Você tem o judiciário, eu acho que ele tem que fazer o papel dele. Nós temos o executivo, o papel dele, e o legislativo, o papel dele. Quando eu vejo um judiciário legislando, para mim é um absurdo. Há 23 anos no meio da política, eu não aceito isso, eu não entendo. E um exemplo que ficou muito tranquilo, o tal de 40 gramas de maconha. Tá, aí você tá brincando. Se o Congresso falou que é porte, independente de qualquer coisa, não tem 1 grama, 10, 1 quilo, nada. O Congresso é legítimo para legislar. Para legislar, e não é o nosso Congresso nacional. O problema do nosso judiciário, eu falo hoje, como advogado, que me decepciono muito, né? Inclusive com a OAB, que não se posiciona. Correto. Né? Deveria também entrar a CNBB também, que não se posiciona. Um ou outro padre, arcebispo ou bispo, que tem uma visão global. O que acontece? Não é para interpretar leis. As leis não é interpretativa. Ela é para ser aplicada. Ela está lá para isso. E aí a gente começa a interpretação. Eu não vou interpretar a mesma coisa que você. Você faz uma leitura, a sua interpretação é melhor do que a minha? E aí começam os problemas. Por quê? Volta cada um vai ter sua opinião. Cada um vai pôr a sua regra. Exatamente. Quando for interessante eu pegar um traficante e achar que é melhor eu aplicar o tráfico privilegiado, vamos arrumar os subterfúgios e vamos as vírgulas e vamos aplicar por interesse. Aí passamos a ser uma nação sem respeito, desonrosa. Desonrosa. E nós temos que aprender uma coisa. A classe política, nós estamos aqui. E aqui não é para defender. O pessoal fala muito de corrupção, de uma série de situações, mas o brasileiro, e eu vou falar mesmo, o pessoal pode bombar aí comigo. Mas a gente também tem que se posicionar como cidadão. Fazer a nossa parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que respeitar as leis. É lógico que a gente não consegue completar tudo, a gente é falho, o ser humano é falho. Mas eu tenho que procurar passar isso para os meus filhos. Olha, aqui você tem que respeitar. Princípios. Aqui tem exatamente, aqui tem os princípios, aqui você vai chegar aqui e até que você pode fazer. Isso aqui você até pode fazer, porque não tem o que você não possa. Só que aqui você tem um risco muito grande. Eu conversei com meu filho, falei, filho, meu filho lá em casa, a gente conversa tudo, bebida é isso, cigarro é isso, droga é isso. E eu vou te falar, isso aqui acontece isso, mostrei, isso aqui faz isso, aqui faz o resultado é esse. Filho, eu te preparei, você tem 18 anos, cara. Eu te ensinei o que deve e o que não deve. Daqui pra frente, a escolha é sua. Mas você não pode chegar nem pra mim e pra sua mãe e falar que você... não teve a oportunidade de saber o que é certo e o que é errado. Eu nunca vou te abandonar. Mas não vou passar a mão na sua cabeça. Então você vai assumir os seus erros. É assim que eu treino. Então se meu filho ele errar, eu vou ficar muito triste, como qualquer pai. Mas desculpa, eu não vou passar a mão na cabeça. Pô, Marcelo, você vai passar? Não, não vou. Marcelo, você é radical demais. Eu fui criado assim. Eu vou estar ao lado dele na dificuldade. Mas a responsabilidade dos atos dele, eu não posso omitir, porque eu tô querendo criar um homem, e não um moleque. Eu criei uma filha, e assim, não melhor do que ninguém, porque todos os pais querem assim. E na forma familiar, é o que eu digo também na sociedade. Às vezes a gente é muito cobrado. O cara chega, voltando até para usar um pouco o trânsito, que é a minha área, o cara cobra muito. O cara fala, poxa, mas você tem que ter tolerância. E o cara tá na vaga de uma pessoa com deficiência. Como eu tenho tolerância com uma pessoa que não é deficiente na vaga de um deficiente? E se chega o carro atrás, que é a fração de segundo com um deficiente, ele tem que dar a volta no quarteirão, que se ele parar em fila dupla, ele comete uma infração de trânsito, porque tem alguém na vaga dele, ele está esperando, o agente não sabe, vai passar ali, seja o policial militar, o agente, qualquer órgão fiscalizador, vai autuar o cara. E aí o cara fala, não, mas eu parei só um minutinho para embarque e desembarque. Então nós brasileiros também, é uma nação muito nova, temos que amadurecer, temos que dar exemplo. Alguém me demonstrou, e vocês devem ter visto na internet no Japão, no inverno, na madrugada, o senhor vai numa farmácia, eu não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo aí na internet, no Japão. Fecha o semáforo, tá nevando, não tem um carro na via, o semáforo tá vermelho, ele tá na faixa de pedestre, aguardando abrir. Isso aí quase 2 horas da manhã, sem ninguém na rua. Qual a chance de eu, Marcelo, ficar ali parado? Primeiro, é o medo de ser assaltado. No Japão já vai estar controlada a coisa. Segundo, que eu não vou ficar congelando. Não tem perigo de ir, eu vou atravessar, não. Mas a cultura correta, a regra tá lá, ele só atravessou quando abre o sinal verde
porque ele aprendeu desde criança, nas escolas, a respeitar isso. O que vai acontecer? Se um carro de emergência estiver passando alguém com alta velocidade, ele não vai ser atropelado. Entendeu? Então, é assim, ele estava sozinho. Vocês podem procurar na internet, vocês vão ver isso. Isso, mais nada do que civilismo. Civilismo. O civilismo. Educação. A educação, entendeu? E saber cumprir regras. É difícil. Princípios. Agora, é isso que eu ia falar. Agora, os princípios nós temos que amadurecer. Às vezes a gente aponta muito as falhas e não olhamos as nossas. Eu falo com o meu grupo, dá uma olhada pra gente primeiro, para corrigir os meus erros, para poder apontar o do vizinho. Copa, acho que 2014, é isso? 2014. Teve jogo no Brasil, aqui no Itaquerão, né? Itaquerão, né? Paraíso, né? Vocês não gostam que chama muito, entendeu? Paraíso, né? Ali no... E aí, o que acontece? Aí teve o jogo Japão com mais outra equipe. Foi Japão, vou tentar recordar aqui, hein? Tá. Japão. Vai tentando aí. O que acontece? Tá, no final, o que eles fizeram que marcou todo mundo? Que devia ter ensinado todos os corintianos com bom São Paulino, porque vocês não fazem isso hoje. Saiu pegando todo... Limpo. Pegou toda a sujeira que estava no estádio. Então, são princípios, né? Na Finlândia, meu irmão viajou para lá em certa feita, e aquele pátio enorme de estacionamento. E observou-se que os caras que chegavam, os funcionários, né? Desculpa o termo, chegavam bem mais cedo, iam para as vagas mais longe da portaria. Aí, por curiosidade, perguntou por que esse pessoal para tão longe, tem vaga aqui? Eu deixar para o cliente, para o cidadão mais próximo. Deixar para aquele funcionário que perdeu a hora ou está em cima do momento dele, ele tem a oportunidade de não perder tempo se deslocando de um lugar. Aqui, isso chama-se princípios, né? E é para isso que nós vamos estar aqui cobrando aí o que foi feito do nosso trânsito. Mandar um abraço aqui pro Theo da Saxon, um grande Theo. Theo é um puta de um parceiro. Vamos lá, né? Os comentários, né? Toma uma água aí, ô Marcelão. É nóis. Vamos lá, mandar um abraço aqui então para Severino, o Diego, a Isabel, o Orlando Dearo, seu tio, né? Isso. Daniela Ferreira também, a Dani da Educação, Andréia Melo, vamos lá, me ajuda aí. Nosso sempre vereador Fabinho do Margarida, Fabinho. Um abraço, Fabinho. E na sua pessoa estender também pro Tonho, que agora tá cuidando de todas as praças de São Paulo. Tá cuidando das praças e vou falar uma saudação. Ninguém é bom no que faz trabalho. E vou falar uma coisa, deixar uma saudação pro Tonho que me ajudou a organizar muito, viu? Tem uma sementinha de todo mundo que passou lá pro trânsito tá melhorando. Tonho, saudações a você, professor. Vamos lá, e estender também na pessoa do Tonho pro doutor Ricardo, saudações, grande mestre, a doutora Débora também, uma grande pessoa, ao doutor Carim, nosso querido doutor Carim, mestre também, o Neizão aqui conosco hoje, vai te enquadrar aí. Vai me enquadrar, Everton Inha. O Everton Inha, o cheiro. Esse garoto. É flamenguista também? Esse é flamenguista, corintiano, deve estar tirando barato com a minha cara, corintiano danado. Rafael Nascimento, do Pesqueiro Primo, Mercado Primo também, nossos parceiros. Um abraço aí. Viu, Rafael? Aproveitar aí pra você mandar um mimo aí, Dia das Mães aí, viu? Mandar uns quilos de tilápia aí limpo, viu? É, limpinho. De frito também. Já Eliana Loureiro e o Pedrão, um beijo, Pedrão. O Demilson Alves lá, esse não é fraco não, é o nosso Cori, o que ele tá falando? Uber em Ferraz sofre com multas, porque os políticos não estão nem aí para essa área trabalhadora. Vamos tocar nesse assunto, isso é legal. Daqui a pouco nós vamos falar, tá, ô Cori? Vamos lá, Fabiana Vargas, né? Essa é a patroa. Ô, amor da minha vida. Se eu não falo pra ele, ele nem ia... eu falei, ele não entra em casa, um abraço. Tudo de bom pra senhora. Estamos aqui nessa noite maravilhosa. Tem mais algum abraço? Não, por enquanto tá tranquilo. Vamos lá. Obrigado aí pela sua audiência, nos acompanhando pacienciosamente nesse dia 10 aí de abril. Uma noite gostosa, né? Meio abafado. Hoje tá bom pra tomar aquela verdinha, né? Mas vamos deixar pra amanhã. Vamos deixar, né? Amanhã é o dia. Quem sabe a gente não convence o Nicolas a pagar uma pra nós, né? Rapaz, eu vou falar. Ô, secretário mão de vaca, hein? Você sabe por que nós estamos levando esse programa aí? Vamos falar um pouco da nossa internet aí, né, o Petro? Põe pra rodar aí, porque senão o homem não manda mais sinal pra nós. A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto,
seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. Voltamos aí, só estamos levando aí, viu, Marcelão, esse bate-papo gostoso aí com um convidado especial feito você, porque a Mogi Fibras está sempre aí, uma parceiraça aí. Quando você tiver problema com o seu sinal, tiver problema com internet, Mogi Fibras, né? Vamos lá. Marcelão, vamos falar um pouquinho, então, faltou do Estado falar alguma coisa, política estadual, a regional, dá uma pincelada e vamos para o assunto principal aí, que é trânsito. O Estado, o nosso governador, o Tarcísio, eu tenho visto ele excelentemente, um político aí recente, né, porque ele veio de contrário, um ministro. Era um cargo técnico. Um cargo técnico pouco, né? E assumiu aí, e eu tenho visto com bons olhos a mudança. São Paulo é a potência, é a locomotiva desse país, e acho que está em boas mãos, sim. Eu acho ainda promissor o Tarcísio aí, futuramente, a gente tem alguém despontando de novos aí para um líder, para um estadista a nível nacional. Eu olho o Tarcísio com muito bons olhos e entendo que está muito bem no governo do Estado. Que não é fácil. É que tem um banco aí de reserva aí muito bom, né? Tem o Zema sim, o próprio Nicolas aí de Minas, Esses meninos vão, mas o num primeiro momento, sim, né? Mas ele é o que eu falei, ele já tá maduro, né? Tá amadurecendo um estadista aí, entendeu? Isso é muito bom. Isso é bom. E da terra, né? Aqui, ele vem de fora, mas está se fazendo aqui em São Paulo, isso é importante. Vamos lá. Ferraz de Vasconcelos. Ferraz, fala aí, abre a garganta aí. Ferraz de Vasconcelos, eu acho que o momento político, Roberto, desde quando a gente está lá de 2000, sempre foram várias passagens, não estou para dizer o governo foi melhor ou pior, mas hoje Ferraz tem uma realidade. Hoje nós chegamos à Câmara Federal, né? Nós estamos lá com o nosso deputado federal, extremamente importante, a nível de Brasília. Temos uma prefeita reeleita e a ansiedade da população que acredita nos vereadores que estão lá e nos secretários que estiveram aqui para melhorar a cidade de Ferraz de Vasconcelos. Eu acho que é um momento que a gente vive com grandes oportunidades, né? Existem erros e acertos, ninguém é perfeito, mas eu faço uma leitura aí, agora estamos começando o segundo mandato, ainda está muito cedo. Entre esses acertos, eu acho que foi um bom mandato, que nós tivemos na gestão de 2024, nós estamos agora 4 meses aí do novo mandato em atividade. Mas é uma continuidade de um trabalho sério, e aí a gente vê uma cidade que está evoluindo, não tem como negar. Nós tivemos aí, eu vou falar, mas é só asfalto? Não, teve asfalto, posto de saúde, estamos retomando obras que estavam abandonadas, teve alguns erros, temos acerto, como eu falei, temos escolas que foram colocadas, o respeito à mulher, nós temos aí a criação da Casa da Mulher, nós temos, me ajuda aí, Roberto, Delegacia da Mulher, da Defesa, e não é só a mulher. Quando a gente fala da mulher, não é a mulher é a família, é a mãe que cuida, é a nossa mãe que cuidou de nós que somos filhos, é a esposa, é quem cuida das nossas crias lá dentro de casa, é a mulher que está no dia a dia enquanto... É a estrutura da casa. É a estrutura, né? E aí você vê essa valorização. O investimento na área da segurança, lógico que tudo aumenta, a criminalidade aumenta, mas não está, Ferraz não está parado. Estamos ali trabalhando para aumentar a segurança. O próximo é a gestão de trânsito, porque daqui a pouco nós vamos entrar, as pessoas vão entender algumas dificuldades aí. Facilidade, postos de saúde trabalhando finais de semana, o horário mais estendida, né? No horário, respeitando as pessoas que chegam ali, que vai levar um filho, um pós do serviço. Então, essas coisas é visível, não tem como tampar. Nós temos uma mulher que é a primeira prefeita, né, feminina de Ferraz de Vasconcelos, traz uma seriedade, eu posso falar, fui secretário dela, coordenador dela, estive na reunião, as preocupações e a sensibilidade da mulher, até no tato, no lidar do dia a dia, é diferente. Né? Nós trabalhamos aí, eu trabalhei com o Jorge, entendeu? Com o Isidro, trabalhei com o Filó, Zé Biruta, a gente vem passando todo esse período e chegamos na nossa mulher aqui e ela tem a sensibilidade e o pulso firme. E o pulso firme
para exigir de cada secretário. Eu estou falando porque eu estava lá e não passa a mão na cabeça, não. Então, isso é importante. Entendeu? Pegou momentos aí de dificuldade, que nós vemos ali, a saída de 2020, se entender em 2021, que é o primeiro período pós-pandêmico num país que a gente nem sabia como ia ficar pós todo esse período. Nós tivemos vacinação aqui respeitada, fizemos campanhas de vacinação, departamento de trânsito, todo mundo se envolveu, a igreja em todos os pontos, mas uma referência aqui em Ferraz, foi a igreja Nossa Senhora, a Católica na subida, né? Na Getúlio Vargas. Muita gente de fora veio aqui para o município, porque tinha dificuldade lá, aqui tinha vacina, entendeu? Então, nos momentos de crise a nível municipal, a nível estadual, ela teve presente, pois a cara teve lá, entendeu? Ela foi uma líder, é uma líder, uma boa líder, entendeu? Assim, tem o meu respeito, eu acho que tem o respeito do cidadão. Cada um tem uma opinião do que pode melhorar e a opinião do direito que nós falamos democrático de entender que não. Mas a minha leitura não é porque eu estive no governo da prefeita Priscila. Não só isso. Eu estou falando porque eu comecei em 2001. E de lá para cá você vem fazendo uma análise de toda. Né? E essa evolução está com ela. Entendeu? Aos críticos podem até bater, mas eu tenho como debater e falar imparcialmente como cidadão, que é um desenvolvimento para a cidade aí. Nós recapeamos aí, como estando na pasta, vou voltar a falar, nós recapeamos aqui quase a cidade no seu 100%, iluminação quase no seu 100%, sinalização quase no seu 100%. Pegamos obras como Centro de Especialidade Médica na Avenida Brasil, estava desativado, reativou. O centro ali perto da passarela, da SAMU. Então, você vê o posto, um prédio abandonado na entrada da cidade, que é o posto da Vila Jamil, que não tem como esconder, está lá. Ah, mas o posto tem esse defeito. Eu estou dizendo. Da Dom João VI. Da Dom João VI, muito obrigado. Da Dom João VI. Deixa eu falar uma coisa. Quando você entra, tá lá. A Rua Japão, aquele posto de saúde antigo de quando era moleque que eu fiz uma arte, tinha uma licença, e aí a gente fez Vanderlei Lucena, anos que eu não o vejo. Então espero que esteja bem o Lucena. A gente fez lá um foguete, professor Jorge, lembra? E o Sérgio Masqueto. Nós acendemos um foguete, aquele foguete subiu, foi um aplauso, a coisa mais linda. Nós fizemos tudo. Tudo foi quando desceu. Quando desceu, faltou os cálculos técnicos, nós erramos, a molecada. Foi muito científico. Foi bem científico. Ele furou lá o teto do posto de saúde, lá foi um arrebento danado. Tomamos uma suspensão. Coisa de moleque. Tem futuro, né? Tem futuro. Porque ciência que cresce. Essa ciência que cresce. Mas então, hoje a gente tem ali mais uma unidade de saúde. Nós tínhamos um prédio na outra exposição. Que são mas só prédio, Marcelo. Não, estou falando para atendimento ao cidadão. Nós tínhamos ali, na entrada de Poá, na rua Dom João VI, que eu estou falando, aquele prédio, que bem lembrado, aquele onde tem algumas atividades da mulher, da segurança, tem uma escola também lá, tudo era abandonado, ocupado por Noia. Nós temos o centro de convenção que está sendo feito, está demorando, ou está deixando de demorar, mas está andando, não está abandonado. Então temos muito que melhorar, não é perfeição. Eu acho que tem que fazer uma análise do que nós erramos lá, e eu acho que a prefeita ela tem essa sensibilidade muito grande de fazer análise e melhorar esse mandato aqui futuro, e é isso que a gente espera, porque temos vereadores novos na casa, pessoas com gás. A gente fala aqui o Diego, eu vou falar, Diego, o Everton Inha. Poxa, quando eu entrei na política, ele tinha 8 anos, estava lá com a gente, acompanhando estampa de camisa, acompanhando o pai. Então, quer dizer, ele veio se preparar. Nós chegamos, os filhos e as pessoas que vêm depois da gente, eu acho que vêm com uma bagagem e melhor do que nós. Então, assim, eu acredito na juventude. Eu acho que tudo, né, Roberto? A gente sempre está falando, tem como se reciclar. Tem essa transformação natural. É natural, né? E que seja bom, que ele siga um bom passo, porque eles tiveram alicerce vendo você, vendo o pai, que é o Inha, vendo políticos que fizeram pela cidade. Ah, mas o que fizeram? A gente tem um centro olímpico, que eu quero ressaltar aqui, e saudar o José Batista de Souza, secretário de esporte, o mais muquinha dos nossos e bons amigos. Não. Você achava falando, você reclama do Nicolas, você não conhece o José Batista de Souza. Pai do céu, pior ainda. Nós temos a Vila Olímpica, que está lá em pleno vapor, que a sociedade, o dinheiro está ali, um campo, um ginásio, vai sair um centro de piscina, numa área que a gente sabe que era de desova. Entendeu? Abandonado, e levou para um bairro que talvez hoje tem ali uma unidade, um aparelhamento público numa área que estava abandonada. Então, essas coisas têm que ser postas na praça, enaltecida. É isso aí, Roberto. Mas eu quero falar para você que você esqueceu aí. Manda aí.
uma das melhores obras você esqueceu de falar. Puxa vida. O Marcelão lá, o campo, né? Poxa, perdão, Marcelo, é verdade. Na outra extremidade da cidade, deu uma bela mancada. Pra ser um favelão, né? Uma ali área... tava, não, ali tava... Naquele dia que começamos a construção lá, mexer, já ia ter teria uma invasão. Do pessoal da curva do S, do Itaim. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Obrigado por lembrar, porque é uma área erma. Hoje a gente tem, inclusive, lá, eu coloquei, ó, agora puxar que eu não esqueci tanto não, tá? Tem um ponto novo dos novos, de muitos que virão que eu vou falar, mas já tá ali para a população, não foi tratada não. Ali tem umas pinturas, umas bombadas de um amigo lá, um rapaz lá, um tal de Roberto lá, entendeu? A gente quando atende ele lá, entendeu? Vamos lá, Silvana também, Pereira também tá nos acompanhando. Deus abençoe, Silvana. Você é gigante aí. A Eliana também está falando aí, conheceu o Marcelo no evento de trânsito para crianças ali no Centro de Convenções, e quero parabenizar todos os agentes, né? Muito obrigado. O Pedro foi atendido com muito carinho, aliás, o Pedro é uma sumidade, né? Rapaz, eu vou contar essa história depois, me lembra. Com direito à pessoa com deficiência respeitado. Quando terá o nosso evento, foi muito bom a educação de trânsito para as crianças. Tá aí também, né, Eliana? Deixar o pedido aí para o Marcelo levar para o secretário Nick, qualquer hora vamos trazê-lo aqui também, para que fomente mais essas atividades, principalmente para as crianças que têm algum outro probleminha, né? Até PCDs, é muito importante. Vamos lá, Janaína aí, não desgruda aí com nós, o Carlos Alberto Benício, um abraço, o Ari Andrade, e vamos lá. Esse programa só vai bem porque vocês nos acompanham, vocês mandam as perguntas respeitosas. A gente traz aqui pessoas dos mais diversos pensamentos, somos plurais, entendeu? E aqui a gente não faz mesa redonda, a gente bate um papo, deixa a pessoa muito à vontade para expor. Como você veio aqui, eu sou um crítico da gestão. Não é um momento, eu tenho as minhas convicções. Correto. A gente traz aqui os amigos, educadamente, que aceitam o nosso convite, e o mínimo que a gente pode ter de elegância é deixá-los à vontade. E é isso que a gente faz. Vamos lá, Marcelo, vamos começar a falar um pouquinho do que você manja aí. Eu sei o tanto que você sofre com o trânsito. Tive também o prazer de ser secretário em Biritiba. Exatamente. E a gente sabe da responsabilidade que é o trânsito, né? Eu falo que são as duas pastas mais complicadas num município, numa administração. Trânsito e segurança. Sim. Tem que pôr pessoas extremamente habilidosas, né? Vamos lá, é com você. É isso aí. Roberto, você, secretário, sabe realmente o que você falou, é uma coisa árdua, porque você mexe com as vidas das pessoas diariamente e a todo momento, 24 horas. A pessoa abriu o portão dela, pisou na calçada, tá no trânsito. E não só com o motorista, né? Não, pedestre. Com a população em geral. Você pega geral, pedestre, ciclista, motorista, os motoristas profissionais, carrocinha, você tá ali a todo momento. Se chove, a intempéries, né, do tempo, você sofre um veículo quebrado, um acidente de trânsito, nós estamos ali para atender a diversidade da cidade, fazer ela rodar o mais rápido possível, porque ela não pode parar, e a gente tomou algumas ações. Vou começar com uma ação que eu vi aqui, e toda crítica é bacana, porque dá para a gente falar sobre Uber. Explicar, né? E explicar para o Uber entender. Vamos lá então com o Uber. Uber, cidade de Ferraz de Vasconcelos, como é citada, é a cidade que mais fez pela a categoria que está aí, vamos dizer, essa categoria ainda não está oficializada a nível nacional, e não está mesmo, né? Mas a gente teve a sensibilidade. Nós criamos dentro do CTB, que é a vaga de curta duração, essa é a vaga de curta duração, regulamentada com minuto, que é você sabe, você foi secretário, que é prevista pela nossa prerrogativa de trânsito, né? Da autoridade de trânsito, regulamentá-la o tempo necessário e que for que entender. Nós entendemos com um minuto, fizemos para embarque e desembarque de todos, e inclusive para os carros de aplicativo. Procuramos os pontos da cidade próximo a embarque e desembarque, terminais rodoviários e estação de terminal rodoviário né, dos ônibus e do trem. E recentemente nós tivemos que fazer, nós começamos fazendo ali perto da Beca Calçada uma vaga, isso logo em 2021, pandêmico, quantidade de veículos aplicativos menor, atendia a demanda. Essa demanda cresceu
Aqueceu o mercado. Aqueceu o mercado e travou. Começou a travar ali. Levamos um pouquinho pro Habib's. Apanhei muito quando tirei dali pro Habib's. Fui eu que fiz a modificação ali. Ninguém lembra quem estava junto na criação. Mas quando você mexe no sofá, você fala, por que mexeu no sofá da casa se eu gosto dele aqui? Levamos ele, aumentamos para 3 vagas. Começou a ser efetivo. Ficou um período no Habib's. E aí aumentou demais. Talvez por conta do que você falou, do aquecimento, das pessoas procurar outro sistema de trabalho. E a Uber, ela emplacou. E no município ela emplacou, como no Brasil todo. Só que começou a travar o trânsito. Como trava até hoje. Primeiro, nós aguardamos muito no horário do dia a dia, mas o principal momento eram os horários de pico, prejudicando toda a população, e eu vou explicar como. Ferraz hoje tem, em 2024, ainda não saiu a estatística, 2025, 84.678, 648 quase 85 mil. Para não errar, exatamente. Isso emplacados. Veículos emplacados. Fora o flutuante. Fora o flutuante. Isso é do município de Ferraz, placa de Ferraz. Dentro do município, a gente vai pôr uma média de 10, que são carros alugados, que não estão aqui, e veículos que estão emplacados em outras cidades, mas permanecem. Que faz uso diário da malha viária da cidade. Fora nós temos a interligação São Paulo-Alto Tietê. Nós temos uma grande defasagem. Nós não temos aqui uma Henrique Heroles, nós não temos acesso a Ayrton Senna, Dutra. Não é porque não briga o município, não é porque os vereadores não têm empenho, é porque a localização geográfica nos prejudicou. Com uma linha férrea cortando a cidade em 2 partes, com 3 pontos de travessia. Que o último, se não me engano, salvo esteja equivocado, ele é de 1998, que é o Pontilhão, a ampliação do Pontilhão, não é isso? Sem o viaduto... governo era... O viaduto é de 90 e... Não, 92. Não. O Ayrton Senna é de 80. De 80, Gianetti, porque eu trouxe o exército para desfilar recém-inaugurado. 81 até 82. O Gianetti lá para 90, 92, lá em cima, na estação, no Gianetti, no viaduto. Com o Pontilhão lá. Não, o Pontilhão já é da história de Ferraz, só que ele foi ampliado no governo do Dema. Do Dema. Não, o Pontilhão é mais... O Pontilhão que eu digo não, aquela passagem lá, que não é um viaduto, eu acho que foi a última. É um Pontilhão um pouco mais alargado. Isso, aí é da década de 80, isso aí. 70. Então, né? E olha quando nós estamos. Nós estamos falando de quantos carros tinham naquela época, para quantos veículos nós temos hoje em Ferraz, e as malhas viárias são as mesmas. E o grande problema que eu entendo, né, como curioso e também por ter sido secretário e a vida inteira como polícia na rua, é que o que você já falou, o problema é geográfico. É geográfico. Aí nós tínhamos quais os modais de transporte? Ônibus e táxi. E a linha férrea. Hoje nós temos ônibus, táxi, veículos de aplicativo, motos de aplicativo, um volume grande e maior de ônibus, de mais linhas e ônibus particulares, então inchou e você tem que ver algum ponto. A Avenida Brasil naquele ponto, por que foi retirado de lá? Porque travava-se e prejudicava carros de emergência, corpo de bombeiro na avenida principal e travando a avenida principal e o fluxo do veículo. Então quando a gente fala nesses números, de todos esses veículos que trabalham, ele não chega a ser 1% do total de veículos da cidade. Então, como que você vai gerir isso? Você vai ver a maioria, como em tudo na vida. Nós não quisemos prejudicar. Eu tomei a decisão de trazer para próximo ao Burger King, pensando que ali é um ponto que dá para fazer o embarque e desembarque do passageiro sem risco de desembarcar na rua e sofrer um atropelamento. O Uber, porque eu tenho o compromisso junto ao Código de Trânsito Brasileiro de preservar as vidas, que é o pedestre. Ali ele tem a tranquilidade de embarque e desembarque. Eu puxei 100 metros, não deu 100 metros, não lembro o número certo, do ponto que ele estava do Habib's até ali. Mas você sabe, se me permite te pois ajudar? Creio que é ajudar. É que o indivíduo ele chega em frente ao Habib's. Exatamente. Ali estrangulou o trânsito. Ali fez uma garganta. Ele liga, dá um número em frente ao Itaú, por exemplo. Isso. Casas Bahia, não. Exato. Casas Bahia, não. Ali é Marabras, né? Marabras. Exatamente no ponto nevrálgico. Exatamente. Não tem onde parar. Ele liga, ele dá o número, o que acontece com o Uber? Ele vai lá buscar o cara e para na fila dupla mão que ele acha. Só que aí ele tem que entender o seguinte... Mas para justificar a pergunta do Odemilson aí, do Cori. O Cori? Não leva mal.
A gente trabalha, a vaga verde não foi tirada do lado da Diomar Novas, que está num ponto de interligação. E próximo à rodoviária, terminal rodoviário. Tem os comerciantes que a gente não gere só para uma categoria. Tem o táxi, o ônibus, o comerciante, a carga e descarga, o banco. Então, gerir o trânsito não é uma questão muito fácil. Ali nós não prejudicamos muito, pelo contrário. Hoje eu acendia na Gianete uma vaga verde que estava apagada. Do lado esquerdo, acendi uma do lado direito. Então, a gente trabalha assim para a categoria. Ah, mas os agentes de trânsito multam. Pessoal, o agente de trânsito está trabalhando como Uber está trabalhando, como policial militar está trabalhando, como gerente de banco, bombeiro, pedreiro, enfermeiro. Ele está cumprindo uma determinação que, se ele não cumprir, e com... Prevarica. Né? Exatamente, e com agravante, que é a prevaricação sobre uma lei federal, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Que vai ter responsabilidade. E que vai ter responsabilidade. Para em fila dupla. Ele tem que autuar. Não tem como, a viatura está vindo, como é que ele fala? Não, senhor, sai da... Você é motorista. Aí volta naquele esquema lá, educação, né? Educação. O que o cara está fazendo é transferindo a responsabilidade dele de bom motorista profissional, que é o aplicativo, porque ele é um profissional do volante. Como taxista, como é um profissional. Deveria ser, pelo menos, né? Então, ele como profissional, ele tem que entender que ele está errado. Ah, mas eu não pego o meu cliente. Mas aí, entenda-se, não tem como eu desviar a lei. Eu não tenho como falar para um agente de trânsito, para um policial militar, para o rodoviário que está parado em fila dupla, prejudicando o andamento do trânsito na cidade. E o trânsito é feito para andar, né? Para andar. E aí você é autuado. Não para parar e pegar o passageiro. Antes disso, não é uma questão. A gente não vai chegar lá, oi, tudo bem? O que está acontecendo? Eu sou Uber, estou saindo. Por que você tem essa prerrogativa? Essa prerrogativa seria para todos. Imagina se todos parassem em fila dupla, a cidade não andava. Então, me desculpa, só lembrando que todo mundo que se sentir injustiçado tem o recurso primeiro, que é a defesa, e se não concordar tem a defesa, a prévia, depois a Jari, junto à julgadora, e tem o CETRAN. E aí, se precisar de nós estamos lá no trânsito para orientar, para conversar, para o que for preciso a nossa população. E a gente tem feito muito Lembrando que nós não temos como fazer uma identificação de quem está prejudicando, se é Ferraz, se o aplicativo de fora. Tem vários pontos que foram feitos na cidade e outros municípios não têm. Os que tiveram copiaram de Ferraz de Vasconcelos. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala em 98 mil veículos, não são todos eles rodando ao mesmo tempo, mas eu vou assustar. Nós temos no horário de pico mais de 150 mil veículos que cruzam ruas como, isso numa via, Santos Dumont, Avenida Brasil, Lourenço Paganucci, Godofredo Osório Novaes, Itaim Paulista, que ela começa 3 de maio, Tancredo Neves. Os viadutos da cidade, nós chegamos naquela ponta que ainda está, hoje eu ainda comentei, existe lógico um problema a ser resolvido, mas é com uma infraestrutura ali na Tito Temporim, mas a gente fez um trabalho que eu apoiei muito, ainda vou entrar nesse sentido, mas as pessoas entenderam que os horários, eles flutuam e diminui o horário de pico de Ferraz. Tem horário de pico? Tem. Trava? Não, fica lento. Mas tem. Se o cara sair daqui de Ferraz, não é diferente. Você vai encontrar isso em Poá, Suzana, que eu estou falando primeiro, e no centro de São Paulo. Lá o cara respeita o semáforo e o cinto de segurança. O cara chega aqui, quer falar no celular, ele quer simplesmente tirar o cinto de segurança, põe a vida dele em risco, fala no celular, para em fila dupla e o errado... É o agente de trânsito que está para cuidar da cidade. Aí não dá para inverter os valores, né? Tá, a inversão de valores. Mas aí, vamos lá. Uma ideia. Não seria legal pôr os agentes nesses horários de pico para estar organizando? Por exemplo, 14 de outubro ali, puseram aqueles tachões, né? Sim. Já melhorou, porque o pessoal vinha fazer aquela conversão proibida em infraestrutura. E segurava o trânsito, enfim, eu acompanho muito ali. Aí eu reparei que umas 2, 3 vezes a viatura se postou ali na igreja. Nós fizemos ali em 4 oportunidades, postamos ali a nível de orientação. Quando a viatura está, o cidadão ele se policia. Quando a viatura não está, aquele taxão, ele do lado quem vem de Poá para Ferraz, ele é alto, já é para não ter a ultrapassagem. Só que tem um problema. Kiko não tem uma faixa ali de pedestre? Tem, eles estão passando. O cara faz? Ele já vem cortando na contramão para sair dos tachões maiores, né? As malonas, e vai acessar pela faixa de pedestre. O cara passa na contramão, faixa de pedestre, e aí se ele cair na mão e entra na contramão, com risco de atropelar e causar acidente. Se uma viatura estiver naquele local, não, eu vou nem ser a viatura. Se eu estiver
na viatura naquele local, direção perigosa, vou pegar os artigos e, se não me engano, eu tenho direito à recolha do veículo. Mas tenha certeza, pode ser meu moleque, meu filho tá ali, eu vou pegar o carro, que seja eu, vou dar um exemplo e vou pôr ele lá. Entendeu? Sabe por quê? Porque é pra vida dele, que ele tá esquecendo que ele também tá no carro, não é só dos outros. Eu, como um motorista malandro, como eu vou até minha mãe, tem mais ou menos 50 metros que eu posso vir de ré. Pode. Para não ir tumultuar o viaduto, eu venho de ré, devagarzinho, com todo cuidado. Mas ali a ré, ela faz parte, senão não estaria... Até 50 metros. Eu ia comentar agora, até 50 metros. Mas 50... eu vou... Marchou, pega lá, vamos medir essa... Não, mas qualquer coisa, eu te encosta e tá tudo certo, entendeu? Um bom malandro, né? Sem pôr o... Pessoal, a gente não é radical. Na verdade, são alguns pontos... E que talvez a pessoa não fez aquela voltinha por baixo na alça de acesso. Se ele fizer ali, ele vai ver que é muito mais rápido. Em horário de pico, aí o que acontece? Você tá com trânsito tumultuado, então você é mais um para tumultuar. Se você vem de uma resinha, nós moradores ali, fica legal, sem problema e vida que segue. Estamos aqui no Espaço Nakachove aqui, hoje é dia 10 de abril, nessa noite maravilhosa, na brilhante companhia do Marcelo Dearo, nosso sempre, com todo respeito ao Nick, tem que voltar pra Câmara, Uni, viu? Tá aqui, Ni, volta pra Câmara, estamos com saudade de você. Nosso sempre secretário Marcelo Dearo, que é um campeão aí no trânsito, tá respondendo aí ao questionamento aí, que a gente sabe que tem muitos problemas, né? Tanto pro motorista de aplicativo como também para a população, porque a gente nota que em horários de pico tem uma escala muito grande de pessoas usando o aplicativo. E eles, infelizmente, o cara deu o número 100, ele para exatamente no número 100. Se for uma curva e como... a gente sai da polícia, a polícia sai da gente, eu sou observador, e esses são os grandes problemas, né? E aí traz toda uma guerra. Mas para ajudar o senhor e a senhora a entender, tem um projeto aí de um corredor que sai da 14 de outubro, você sabe como é que tá esse corredor aí? Sei. Que liga até Arujá, Dutra, né? Eu tive em dezembro, no mês de dezembro, acredito que na semana entre do dia 1º ao dia 10, uma reunião na Condemate. Esteve comigo lá o Antônio Carlos, na época, Carlinhos, o presidente da Câmara, o Mineiro, esteve conosco lá, e o Eduardo do Planejamento. Nós somos em 4, porque é um projeto muito grandioso que envolvia todas essas secretarias. Nós chegamos lá em Mogi das Cruzes e fomos participar. Ela estava sendo gerenciada e administrada pelo Heitor, do sistema do Detran, Estado de São Paulo, e pela Condemate. E ali tínhamos o presidente da Condemate, né? Só que o Heitor, quando eu falo levada, é porque era o representante do Estado, do governo. E aqui da Secretaria de Transporte. Isso, e o nosso comandante aqui era o prefeito de Salisópolis, me fugiu o nome, que é o anterior, Ordelon. Eu não quero errar o nome. Vereador, mas e ele estava ali conosco. E ali a gente ficou claro bem que não vai chegar ao corredor metropolitano nesses primeiros momentos aqui, no momento de longo prazo na cidade de Ferraz de Vasconcelos. É uma briga muito grande que nós teremos que fazer, aí o governo do estado, e aí o nosso deputado já está se movimentando, mas ele chegaria até Arujá. Esse primeiro momento ali em Arujá, inclusive os responsáveis do DENIT não estavam nessa reunião e nem do DR, porque pega algumas rodovias federais, estaduais ali, quando a gente fala de Dutra, e ele passa por ali. E nesse primeiro momento eu até fui incisivo nas ações e falei para eles exatamente o que eu vou falar aqui, porque eu falei lá na audiência com todos. Eu falei, eles falam em mobilidade, eles falam em desenvolvimento para a região do Alto Tietê, eles falam em várias situações dos modais para carga. E eu perguntei para ele no mapa onde estava Ferraz de Vasconcelos, com essas palavras, com todo respeito, não faltando o respeito da Vossa Excelência, Heitor. E Ferraz de Vasconcelos não está no mapa? Porque fizeram um rodoanel. Nós brigamos para ter um acesso próximo ao município. Uma alça de acesso que é uma briga, um anseio de todos. Nós não recebemos. Então como que você ajuda Ferraz de Vasconcelos se eu não tenho rodovia, eu não tenho Ayrton Senna próxima de mim, eu tenho que deslocar para Poá. Nenhum projeto que vai dar andamento para desenvolver, transformar essa cidade que a gente fala que é uma cidade dormitória numa potência aí que nós temos,
com áreas para se tornar polos industriais. Como? Eu não tenho onde Tibiriçá, eu já sou poldado de ter um acesso ao Rodoanel. Aí, quando a gente tem o privilégio de ter uma alça de acesso que vai ligar ali a região da Dutra, a região de Guarulhos, que seria o objetivo desse como que eu posso falar? Desse projeto, né, desse corredor metropolitano, fica claro para mim que Ferraz vai ser em algum momento oportuno, que não está nem no projeto para atender. E aí eu falo para ele, eu estou acompanhando esse projeto desde 2012, do início dele. Coisa entendeu? antiga. Uma coisa antiga, onde nós brigamos. Lá. E aí, é isso mesmo, que teve aqui em 2012. E aí a gente entende que ia ter um terminal rodoviário ali na região da Praça da Bíblia, naquele comércio atrás da Armando da Fonseca. Dali saía alguns BRTs, abrindo o corredor que nos levaria a interligar. Mexeria Calixa também. Isso. E do lado de cá, do lado oposto, do lado sul da cidade. Então, aí a gente vai subir ali por quem sobe beirando Tito Temporim. Esse era o primeiro projeto, eu não estou com ele aqui de cabeça. E, pô, você transformar essa cidade, entendeu? Alça de acessos para que pode chegar em Guarulhos, para chegar na Dutra, que vai levar a gente numa rodovia, que vai ter o escoamento da nossa carga. Te manda para qualquer lugar, né? Exato. Põe a gente, desculpa a expressão, no mapa logístico industrial para o desenvolvimento da cidade. E aí o cara fala lá as palavras, em poucas palavras, eu falei, eu entendi que eu tô aqui batendo palma para louco dançar. Não foi com essas palavras, mas foi minha... De uma maneira mais elegante. Educada, eu falei, eu tô batendo palma para louco dançar. E mais uma vez, o projeto que o senhor está me falando, que é levar para as áreas mais carentes, para o município mais pobre, esquece que Ferraz de Vasconcelos, é o portão de entrada de São Paulo por Guaianazes, Itaim Paulista, a região aqui de Jardim Bonifácio, Cidade Tiradentes, Mauá. Poxa vida, e o porquê não incluir isto e nós nesses projetos? E não é falta de vontade do governo, não. Do nosso deputado, da nossa prefeita e dos nossos vereadores no âmbito, esquece esquerda, direita, nada. Todo mundo se une para brigar. Então, eu espero que agora o Tarcísio, com a sensibilidade que tem, a aproximação com a prefeita, com o nosso deputado... Isso é um cara de infraestrutura. E um cara de infraestrutura, por isso que eu falei, que é a minha grande expectativa... Técnico, né? Técnico, ele vai olhar, eu tenho certeza que o governador vai olhar neste momento com carinho para a cidade de Ferraz de Vasconcelos e entender que nós precisamos, porque o município não tem condições de desapropriações de um grande investimento se não ligarmos Ferraz de Vasconcelos a uma grande rodovia. E nessa linha aí a gente pega aí como exemplo, entre acertos e erros, o Maluf, né? Sim. Que imigrantes, né? Trabalhadores, né? Acho que é Carvalho Pinto. Quando começou, eu era criança ainda, né? Água espraiada. Isso. Qualquer coisa, olha, falar aqui. Eu, Natelso, só para relatar, eu ainda era moleque, né, novinho. O Roberto não, né? Já estava, né, bem rodado o óleo. Tava ainda com o seu cabelo aí. Ainda batia uma bola. Os caras ligaram, os caras falavam, tá fazendo uma rodovia Ayrton Senna, vai ligar o nada a lugar nenhum, lembra disso? Eu tava no exército nessa época, então, foi em meados de 80, década de 80. Uma pista dessa, tão larga dessa, pra que hoje, filhão? Se não é ela, tinha travado. Por que reduziu a velocidade da Ayrton Senna de 120 km para 100 por hora? Mas tem um projeto também, o pessoal pode falar melhor, eu acabei não me projetando efetivamente, mas é de Suzano também ligando a Santos ao litoral, né? Por Suzano, Por né? Suzano. E já tá na hora, né, seu Natelson? Então, abrir caminhos. Exatamente, a cidade cresceu, inchou, hoje não tem mais para onde expandir, é norte, sul, leste, oeste, e a gente tá... É isso aí. Hoje, por exemplo, se nós formos para Suzano aqui por trás pelo Cambiri, você pega congestionamento. Pega. Se você for pegar o nosso lado sul aqui, que é a Manuel Sebastião. Pega congestionamento, passando na antiga ponte do Guaiol. Dessa maravilhosa obra aí do Marcelão. Marcelão, aí, né? Que você ripou lá. Que não, nós o ripamos, né? Um abraço pro Sucatão. Os caras são razoáveis de bola. Tem uns caras lá. Não são ruins, não. Eu ensinei bem. Você ensinou bem os caras? Um abraço, Daniel. E o que a gente quer dizer é o seguinte, mas o pessoal tá acompanhando bem aqui, mandar um abraço pro Ivan, o Cori deu a sugestão do trânsito de São Caetano, desculpa, o Cori, Santo André. E São Caetano. Né? E São Caetano que... Cori, deixa eu falar uma coisa pra você, excepcional, é isso que a gente precisa. A gente não sabe tudo, não. Um abraço pra Anne. Temos uma humildade para ir lá, para conversar. Eu consegui há pouco tempo agora a amizade com o Diogo
Vido. Ele foi secretário de São Caetano e hoje é superintendente do Detran. Eu tenho conversado com ele, os modais lá é menor, 17 quilômetros, uma cidade mais desenvolvida, mas os problemas também de São Caetano se assemelham, e eu estou pegando lá a experiência dele, aprendendo que ninguém sabe de tudo. E aí ideias boas têm que ser copiadas. E aí você está comentando aí, vou tocar nesse assunto com ele, vou entender o que podemos fazer para melhorar, lógico, sempre a situação é essa. Uma pergunta assim bem legal, se fosse hoje, você tivesse o poder de transformar, o que você faria para melhorar o trânsito de Ferraz? Olha, se eu tivesse esse poder, primeiro nós teríamos que ter uma questão de desapropriamento. Desapropriação em massa. Podemos falar isso aí. E abrir uma pista no centro da nossa cidade que possa ligar ela de Guaianazes até Poá. Isso fazer seria... a continuidade da radial. Exatamente, que é do lado... Que, aliás, tem esse projeto também. E ainda eu posso falar que seria o lado sul da cidade, vindo lá da divisa de Guaianazes, chegando até Poá. Até Poá. Porque seria uma vazão. Nós temos um projeto que estamos deixando de viaduto interligando o lado sul novo, um terceiro viaduto ali na região. Esse projeto está em andamento, já levei ele para o planejamento, o Departamento de Trânsito já está junto com o planejamento e obras, mas isso vai precisar captar verba federal junto ao PAC, nosso governo, porque é paulada. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, nosso vereador aí, ele fez uma indicação, tá lá para pôr de um novo viaduto em Ferraz. Viu? Isso é bom saber, Diegão. Nosso vereador só anda de carona, mas tem uma ideia de trânsito. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tem uma ideia de trânsito e acompanha a gente lá nos projetos, viu? Não é bobo, não. É isso aí. Não vai dar ciúmes, não, mas eu não gosto de caguetar, não, Diego. Não sou dedo duro. Nem vou falar a primeira letra do nome, né? Mas tem acompanhado as ideias com a gente lá. Isso é bom. E aí, Marcelo, você acha que nesse momento, mas essa alça de acesso ao Rodoanel é uma coisa que já passou do tempo, né? Uma promessa antiga. Promessa antiga, e ela teve a oportunidade de sair. O vereador lembra isso aí, porque está no período ali de 2012. Nós tivemos reunião até no Palácio. Lembrou a vez que era presidente da Câmara, né, senhor? Ela poderia ter saído aqui na região do Cambiri, 800 metros de Ferraz, atenderia toda a região de Suzano. Toda a região de Suzano. Poá, Suzano e Ferraz vai leste de São Paulo, e né? O pessoal que está de Guaianazes aí para cá. Essa alça de acesso vai sair, mas ela vai sair lá em Suzano, onde não vai atender. Liga nada a lugar nenhum. É isso aí. E traria as mesmas dificuldades para nós. É isso aí. Bom, pessoal, nós estamos aí já 1h20 e tantos minutos. Quando a conversa é boa, a gente nem vê a hora passar. Não queremos levar o senhor e a senhora à exaustão. Dizer que é sempre um prazer ter esse número legal aí de parceiros aí nos acompanhando, fazendo perguntas. Também um abraço para Lourdes. Mandar uma pro Romarinho, nosso amigo. Essa cantora maravilhosa aí, tá cantando muito essa menina. Linda, linda, linda. O Abílio, a Anne. Enfim, a gente tá aí com aqueles parceiros que não nos deixam em momento algum. A Monique, né? Sorvete, né? Com frio, com calor, né? Sorvete vamos... vai bem, eu sou viciado, bicho. Se não falar da Monique aí, sorvete ali no calçadão, o Du vem aqui voando pra quebrar a nossa cara. Pensa num cara, o garganta gelada. Monique aí, a família aí, maravilhoso aí, parceiraço. Fraterno também, cesta básica aí do nosso amigo Everton também. Já vai preparando, Everton, uma cesta aí pro Dia das Mães, né, seu Natelso? Os caras são mão de vaca. Não, tem que arrancar o couro, filho. Marcelo. Eu já vou falar, seu Natelso e Roberto, a loja paulista aqui, ela me informou, dona Patroa. Que beleza. Viu como é que foi bom lembrar pra você mandar um abraço pra ela? Lógico. Já vem coisa boa aí, entendeu? Ela vai mandar aqui algumas coisas pras mulheres aí pro Dia das Mães. Aí que beleza, vamos lá. Compromisso já. Vamos mandar, que vai ser um prazer. Vai ser um prazer, a gente vai participar sim. Que beleza, Deus que abençoe. Já tá garantido aí, senhor. Vamos lá, quem mais aí? Falamos, pesqueiro, falamos aí. Também tem lá a doutora Rosália lá, o Vital Forma. Doutora Rosália, né, seu Natelso? O senhor foi lá, deu uma olhada, aprovou lá?
A pessoa machucou a coluna, o joelho não tá legal, bateu aquela bolinha, deu uma instalada, vai para onde? Vai para Vital Forma lá da doutora Rosali. Já também, doutora, ajuda a gente aí com as camisetas aí pra gente poder sortear no Dia das Mães. A Fabi também, nossa amiga aí. Eita lá, Fabi. Não tá mandando mais aqueles bolinhos lá. Será que ela vai mandar um bolinho pra nós aí, dona Fabi? Que coisa mais sabe que nós vamos, eu vou pedir pra ir multar ela lá no estacionamento do Roberto lá, tá? Senta, caneta. Vamos dar uma multa não lá. Manda um doce gostoso aí, viu, dona Fabiana? Esse palmeirense aí do caramba aí. Porra, palmeirense também. É uma desgraceira. Oh, meu Deus do céu. E agora eles compraram tudo os VAR, né? Agora não tem jeito. Não tem jeito. Pessoal, estamos aí já aprofundando aí na noite, nessa noite gostosa. Deixar um abraço carinhoso para todos vocês que nos acompanham. Engrandece, enaltece o nosso programa com perguntas e acompanhamento. Marcelão, vamos aí para os finalmente, faz as considerações. Muito bom estar com você aí. Vamos lá. Roberto, para se despedir, aproveitar aqui a oportunidade, o que eu quis fazer quanto secretário, deixar registrado. Fica à vontade. Além das obrigações normais, STTB, que a gente fala e da lei, o Departamento de Trânsito, junto com toda a minha equipe, toda, sem exceção, nós tentamos entrar em várias áreas que foi muito bacana. A gente fez uma grande campanha no Alto Tietê, quando o Rio Grande do Sul precisou, e aí a gente mobilizou e mostrou que o Departamento de Trânsito não é só essa parte fria, mas tem ali o coração, todos se envolveram. Nós fizemos campanhas recentemente. Sempre da Eliano que ela falou aqui, aí, né? Com as crianças, recentemente. Né? Com um outro probleminha, Isso, né? Recentemente nós ajudamos, estamos aí fazendo um novo projeto, isso parte lá daquele grupo carinhoso de pessoas do bem que estão lá, com as crianças com câncer. Então a gente trabalhou aí na recolha de gelatina e foi um sucesso. Nós criamos exatamente, que eu chegar no ponto agora de falar da Eliane Pedrinho, que me fez chorar muito, marcou. Estava ali aberto o parque, hoje está interditado, por isso que nós não estamos fazendo, para dar uma explicação, mas assim que o centro de convenção estiver em funcionamento, a pista vai voltar, ela vai voltar para o centro, e ali a gente pôde pegar todas aquelas crianças e trazer elas, montamos uma pista muito bacana, muito bonita, quem viu, e trabalhar com as crianças, não só no intuito de uma brincadeira, mas eles também se aproximar do agente trânsito e entender que a gente é ser humano, né? Que lá tem pai. Quando você... Ali está um pai trabalhando, entendeu? Ali está um filho trabalhando. Humano, né? Tem um ser humano ali trabalhando. Por isso que eu falo, a gente tem que assumir os nossos erros e entender a função do outro. Ele não está ali brincadeira. O cara às vezes fala, eu estou aqui trabalhando. E ele está fazendo o quê? Entendeu? Ele não está ali de folga. Então, ele tem também alguém que cobra. Tem um cara chato que nem eu por trás cobrando as ações dele, que ele tem que dar explicação e responder como eu também tenho que dar explicação. E a gente é o prefeito. Nós fizemos a escola de trânsito, que está funcional com a rede pública de ensino, parceria com a educação, que entendeu, abraçou a nossa causa, que dispõe dos seus professores profissionais, que trabalham parceiro que a gente leva lá. Crianças de quinta-feira, nós atendemos a rede pública de manhã e de tarde da nossa escola com 9 anos, onde damos uma pequena aula de como se portar no trânsito, com o acompanhamento do Corpo de Bombeiro, que dá as noções básicas para as crianças, de como elas devem agir com calma no acidente. Lógico que a gente não quer que isso ocorra, mas estamos formando ali, além de bons cidadãos, bons motoristas, né? Na cidade, e aí a gente faz essa dinâmica diferente. Fizemos bastante campanha, todo mundo acompanhou nossas campanhas aí de conscientização com o motociclista, com o pedestre, com os motoristas, com os aplicativos. A última agora foi faz o seu corre sem corre. Entendeu? Porque o cara tá trabalhando, mas ele tem que entender que ele tem que chegar em casa. Não adianta ele acelerar, tem alguém esperando, uma mãe, um pai que tá lá esperando, a esposa. Muito com o pessoal de moto, né? E a gente se arrebenta. E a gente não fica feliz. A pior coisa que tem para nós, o momento mais crítico, mais tenso do trânsito, é quando a gente recebe uma ligação de apoio à emergência num acidente. O coração vai apertado, tentamos chegar o mais rápido possível, sinalizar o local, para que as equipes de segurança possam trabalhar em segurança, Corpo de Bombeiros, SAMU. E a gente, às vezes, estamos na parte fria, chama-se parte fria, você sabe disso, você é um policial militar, você foi policial civil, um ex-militar do Exército e também um secretário de trânsito de transporte, você sabe disso. Nós trabalhamos na parte fria, que é manter a distância, garantir para que os carros de apoio possam chegar e operacionar o resgate. Às vezes a gente nem sabe o que ocorreu. Aí a gente fica para fazer a faxina final. Ou guardar, se infelizmente vir uma notícia triste para a gente, preservar o local, ou estar ali, retirar o veículo, liberar a via, às vezes e só posteriormente algumas
Horas depois a gente sabe o andamento da pessoa. Nós não sabemos quem está ali, mas o trânsito, o agente de trânsito aqui naquele momento recebe como se fosse uma pessoa da família. O que nós torcemos é para que ela esteja em segurança e que seja a coisa mais branda possível. Então, eu falo para a pessoa que estiver me escutando, olha, o trânsito, você citou, o trânsito de segurança, ele é muito criticado, mas na hora que acontece, as pessoas lembram de nós, e daqueles agentes na ponta, entendeu? A gente entra em enchente, e enchente não é prerrogativa de Ferraz, todo mundo olha aí o que está acontecendo. Chove em todo lugar. Em todos os lugares, alagamento em todos os estados, Rio Grande do Sul, coisas gravíssimas. Mas nossos agentes, eles vão lá, eles entram, nós já tivemos pessoas que auxiliaram em parto, eu tenho um chumbinho aí que já entrou dentro de água, junto com uma equipe maravilhosa, para retirar pessoas que estavam ali no ponto que a pessoa, ela achou que dava para passar, não deu, o carro vai ser, a gente vai lá e tenta, resgata. Né? Então tem muita coisa que você não vê um agente de trânsito trabalhando, você só vê ele ali quando ele está te fiscalizando. Ele é plural, né? Isso, ele tá ali saiba qualidade de vida. Saiba que ele é mais do que uma caneta, ele é muito mais do que um talonário. E também quem está lá na ponta, que somos nós, olha, eu ficaria feliz de falar que em Ferraz eu não fiz nenhuma atuação. Os cofres públicos vai cair a grana. Não vai, porque vou ter menos pessoas na rede pública de saúde. Eu vou ter menos trânsito no fluindo na cidade e mais qualidade de vida. Então, meu objetivo foi levar o melhor que eu podia ofertar. Se falhei, que nem diz o Roberto, como é que emoções? Fortes emoções. Pois se errei, se acertei. Estamos juntos. Estamos juntos, fortes emoções. Roberto Carlos aí. E minha cidade, Ferraz de Vasconcelos, vou sempre ofertar aqui. Com acerto, erro, é um carinho, um amor, é um prazer fazer. Eu faço exatamente, eu acho que. Roberto, eu vou marcar de coração. Eu fico bravo, xingo, esperneio, mas, cara, o coração fala mais forte por Ferraz de Vasconcelos. Eu quero melhor aí para os meus filhos, mas para a população também. Esse cara que está aqui, esse moleque aí de 52 anos. Você é um estadista, né? A gente não é um politiqueiro, né? O politiqueiro, ele se preocupa com a próxima eleição, né? O estadista se preocupa com a próxima geração. A gente tem que ter esses olhares, mais você e eu e nossa equipe aí, todas as pessoas experimentadas. Então a gente tem certeza que a nossa cidade, ela é grande, né? A gente tem amor, tem carinho, né? Temos. Você tá aos seus 52, eu vou estar aqui falando de 62 em Ferraz, né? Então, eu posso viajar para onde for. Quando eu vou chegando já na divisa, parece que o coração... acelera. Ele muda, né? Pode estar num paraíso, num cruzeiro, lá no lugar mais confortável. Mas quando chega aqui na nossa quebrada, né? Na nossa quebrada, é diferente. Né? Vamos lá. Mais alguma coisinha que ficou para trás? Ficou dizer de todos os amigos, obrigado a você, Diego, seu Natelso, toda a equipe que está aqui. Né? Daniela Ferreira, Davi, o Petre, e tudo no comando do nosso general, e não é general frouxo não, esse 5 estrelas. Esse é marechal, né? Marechal já, 5 estrelas. 5 estrelas. Esse aí não nega fogo não, velho. Roberto, eu não posso perder essa oportunidade de dizer que o Corinthians não vem ganhando do São Paulo e que a gente vai sair daqui, eu sei que você vai secar muito, e amanhã eu vou te zoar cedo. E convido todos, um cafezinho todos com você, corintianos aí, pode juntar todo mundo para secar, Vamos que não lá. vai dar jeito não. Desculpa a brincadeira, Roberto. Obrigado pela oportunidade. Os obrigado pelo conselho. Sempre aberto para você. Não é o conselho de agora não, ela desde lá de 2002, quando cheguei lá, que você já tinha sua experiência, e a gente, as pessoas veem o hoje, mas não sabem o ontem, né? Eu não lembro eu lembro de uma frase. Não adianta trabalhar com a emoção só a flor da pele. Você tem uma caneta, esfria para tomar as decisões. As decisões corretas, né? E é assim que eu tenho agido. Esse conselho a gente leva aí já os líderes natos, né? Eu sou um cara que... Eu me formei em advocacia, né? Em direito, mas eu tenho muito da psicologia porque a vida, né, te ensina, né? A vida é sempre uma escola recorrente. Mas a gente vê que os líderes são naturais. Entendeu? São naturais. Então, para o grande líder não tem uma grande dificuldade, tem uma dificuldade diferente. E você com estudo, com inteligência, recua, né? Eu procuro sempre estar evoluindo. E tenho certeza que você é isso aí, a gente pelo convívio sabe isso aí.
Mas vamos lá, São Paulino eu vou torcer contra. Eu sei disso. E conclamo todos os São Paulinos depois ficarem chorando. Não vamos não, dando risada, né, é boa. Pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês nessa noite aqui, com essa maravilhosa equipe aí, com essa pessoa que a gente tem muito carinho e respeito, o nosso sempre secretário Marcelo Dearo, uma pessoa uma pessoa aberta a diálogo, tem um atendimento lá maravilhoso, e dizer que a gente quer ver você sempre ali à frente, de uma maneira ou outra na secretaria. Estaremos. Que você é grande, você é diferenciado. Quem que eu tenho que dar uns abraços aí, mandar? Ô, Cori, depois eu vou guardar aqui e vou bater um papo. Me mostra aí, que aqui até eu achar aqui. Ô, Cori, ninguém sabe tudo, nós temos que se unir para se ajudar. Valeu, meu irmão. Tamo junto aí e vamos guardar aqui a opinião que é boa. Vamos lá. Ei, ó, você ganhar recomendação desse cara é chato, hein? Pensa num cara chato, viu? Marcelo, minha internet caiu bem na sua resposta. Você é um excelente secretário, um dos melhores. O exemplo de Santo André que vai ajudar muito o trânsito de Ferraz. Então, é isso aí, o Cori. Fica aqui a sugestão. Não, isso é acatada. E na natureza nada se cria, tudo se copia. E o inteligente, o líder, copia com descrição as coisas boas. As boas coisas. Se eu for lá na casa de uma pessoa e ver um detalhe bonito, eu não vou invejar. Eu vou tentar fazer igual ou melhor, positivo, sem criar uma situação ruim. Né? Correto. Então o ser humano, ele tem que estar aberto a isso aí. Cori, não esquece do meu ovo. E estamos ganhando um ovo de Páscoa dele aí, 500 quilos. Não é 500 quilos, não. 500 gramas, brincadeira, Cori. Vai ser muito bem-vindo. E vamos fazer também isso aí pro dia das... vamos ver se a gente faz aí, né? Legal. E mandamos esse aí. Deus abençoe, Cori. Você é um grande amigo. Valeu, Cori. Obrigado. Um abraço para você e toda a família aí. Bom, vamos lá, né? Vamos. Agradecer todo mundo aí que nos acompanhou com muita paciência. Desculpa a nossa falha aí, porque com chuva, né, seu Natelson? A gente tá numa região muito alta. Exatamente. Pede de vez em quando dar alguma... como é que o senhor fala, seu Natelson? Dá uma cãibra aí. Cãibra tem que ir lá na doutora Rosália, né? E também tem lá, o cara foi jogar aquela bola lá num domingo, fez muito gol, encravou a unha. Onde que ele vai, seu Natelson? Na Mitico lá, não, Mitico. Na Mitico. Na 15 de novembro ali, se não falar da Mitico, o Dudu, foto ideal desde 1960, não vem mais. Não vem, depois aí não vem. Mata lá. Gente, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Deus que abençoe vocês nesse início de noite, né? Tenham um bom descanso, que Deus abençoe aí, que venha uma sexta-feira também carregada de muitas coisas boas, e que sempre em nome dele, sempre com Deus aqui no comando, abençoando, guardando, que a gente tenha aí um final de semana também muito bom. Muito obrigado pela companhia, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Obrigado, Marcelão. Tamo junto, obrigado você. Valeu, Roberto. Tivemos mais alguém.